Pronto. O quarto vídeo, que eu só ia fazer 3, mas se faz necessário fazer esse. Eu, pós-pandemia, né? Pós-pandemia, eu já não ia mais com tanta frequência como antes, até mesmo porque eu tive crise de ansiedade. Não só eu, mas todo mundo aqui em casa. Eu ia e voltava de ônibus e até então ir de ônibus e voltar de Uber. E diminuiu também os dias de ir, né? Que eu lembro que antes de eu chegar a fazer parte da comunidade, a ser missionária, quando eu ia com minha filha, eu dizia assim: ó, Bia, não sei por que tem gente aqui que eu não conheço, parece que só veio para tirar foto. Eu tô falando porque foi o meu pensamento. Foi o meu pensamento. Só que quando chegou minha vez, eu entendi que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. E teve uma vez, antes da pandemia, que foi quando eu fui convidada para servir na salinha das crianças. E quando eu estava ali, naquele momento, né, a salinha das crianças tem que ser como o grupo de oração. Tem o louvor, a leitura da palavra, a partilha da palavra, só que com as crianças, né? Da forma que elas entendam. E também tem um momento de oração. E no momento que a irmã estava em oração, no meu primeiro dia, servindo na evangelização de criança, aí eu fiquei eu lembro que eu dobrei minha mãozinha embaixo, na frente assim, eu disse, no meu coração: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me escolheu, foi o homem. O Senhor sabe, eu estou concluindo a formação, eu não tenho conhecimento teológico nenhum, não tenho palavras bonitas. O que é que eu estou fazendo aqui? Aí silenciei. Depois eu senti no meu coração: vá em cada uma e ore. Ore como mãe. E eu fui em cada um e orei. Aí voltei pro meu lugar. Aí depois de novo. Eu senti no meu coração: agora dê um abraço de mãe. Eu dei um abraço de mãe. Aí como eu estava recém-cirurgiada, né? Tem uma cirurgia que eu fiz de vesícula, que é a marca do meu milagre, que era para ser deste tamanho. Eu tenho a barriga toda cortada, a cicatriz. Eu fiquei sentada, porque eu passei um bom tempo, nem muito tempo em pé, nem muito tempo sentada, a cirurgia doía. E doía até aqui atrás. E aí, quando eu sentei, que né, cerrou, a irmã ficou, como a salinha das crianças é em cima, lá na comunidade, e são salas de aula. E eu fiquei sentadinha no birô, na cadeira, do lado do quadro, e a irmã foi e perguntou se tinha alguma criança que sentiu algo diferente e que queria partilhar. E aí teve uma criança, uma menina, ela veio, né? Aí eu olhei assim de lado e fiquei olhando ela falar. Aí ela disse: tia, faz 2 meses que a minha avó morreu. Eu sinto muito falta dela e sinto falta do abraço dela. E hoje, quando essa tia me abraçou, eu senti o abraço da minha avó. Eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu entendi ali a resposta de Deus para minha dúvida, para o meu questionamento, quando eu disse no início a Deus: o que é que eu estou fazendo aqui? E Deus me mostrou que o meu chamado
o meu chamado para as crianças é porque elas são puras. No mundo que nós estamos, tanta violência, tanta coisa ruim, elas são o futuro. Cada criancinha daquela numa sala é uma família representada. E eu, como intercessora, é o que eu posso fazer. É orar. Eu só sei orar. Eu só sei orar. E Deus me usa onde Ele quer, para que Ele quer, quando Ele quer. E já teve momentos porque Deus nos usa para outras pessoas que passam o que nós já passamos, para o testemunho de vida que nós já tivemos. Eu tive depressão. Um dia eu servindo na acolhida, Deus começou a me inquietar. Usou um irmão, ou foi uma irmã, na pregação e falou que tinha uma jovem que tinha chegado lá e já tinha se dado a última chance de, não, eu vou hoje, porque a partir de hoje, quando eu voltar, pensando no que ia fazer da vida, com a vida. E ali eu na entrada, servindo na acolhida, o Espírito Santo de Deus começou a me inquietar para que eu fosse dar meu testemunho sobre depressão. Sobre depressão. Só que no início eu não entendia muito. Quando Deus falava no meu coração, eu ficava na dúvida e com vergonha de testemunhar. Eu ficava com vergonha de testemunhar, mas aí quando chegava na terceira vez, que eu não aguentava mais, já estava o tremor mesmo do Espírito Santo me inquietando. Aí eu ia lá para frente, pedia a vez aos irmãos e eu dava o testemunho. E nesse dia que eu testemunhei, aí Deus falou. Usou a jovem no final para confirmar. Ela me procurou no final e disse: irmã, a pessoa sou eu, que estava pensando em tirar a vida. E parece que Deus falou no seu ouvido tudo que eu estava pensando em fazer. E uma outra experiência que eu tive, eu estava na acolhida, Deus usou a irmã, e foi revelado que tinha uma jovem que tinha engravidado, estava grávida, e tinha sido concebida em pecado, porque a outra pessoa, tinha uma família, e essa jovem estava pensando em tirar o bebê. Deus começou a me inquietar. Deus começou a me inquietar para que eu testemunhasse. Aí eu disse: mas Deus, como é que eu vou testemunhar? Eu nunca abortei. Não como julgamento, entendam. Eu nunca abortei. Como é que eu vou dizer para uma pessoa não abortar que eu nunca abortei? Aí Deus me fez lembrar que eu perdi. E Deus queria que ela sentisse como é a dor da perda. E mais uma vez, lá vou eu lá para frente, peço permissão, peço a palavra e fui testemunhar. Eu lembro que esse dia foi muito forte, que teve um momento que eu fechei meus olhos, que eu não sei nem o que eu falei. Quando eu abri meus olhos, a irmã estava com a mão no meu ombro. E foi muito tocante para mim, muito forte. Porque eu falei o meu testemunho. Não como julgamento. Eu nunca tinha abortado. Eu nunca abortei, porém, o meu sonho primeiro era ter 3 filhos.
Meu sonho era ter 3 filhos. E meu primeiro nasceu com 1,590 kg, quase que eu perdia. Beatriz, meu primeiro Mateus, minha segunda Beatriz, nasceu perfeita com saúde. Mas com 2 meses, Beatriz teve um susto e ela teve uma parada cardiorrespiratória. E foi o quê? Para mim foi uma eternidade, mas acredito que chegou no máximo a 15 minutos. E Beatriz é meu milagre também. Antes a casa lotada dos vizinhos e antes do SAMU chegar, Beatriz fez... Pronto, Beatriz voltou à vida. Uma parada cardiorrespiratória. Ninguém animou, ninguém fez primeiros socorros, não. Foi assim. E quando eles chegaram, não entenderam. Ambulância UTI, médico pediatra. Veio todo mundo na ambulância. E Beatriz é meu milagre. E eu lembro que eu falei isso, né? Que meu sonho era ter 3 filhos. O primeiro foi assim, e hoje, na época, eu disse, hoje ele tá com tantos anos. 22 na época, acho que foi. E minha filha tá lá em cima na salinha. Aconteceu isso com ela, e hoje ela tá aqui, faz catequese. Ela tem 12 anos. E quando ela tinha 9 meses, eu engravidei de novo. Eu sabia que eu estava grávida. A gravidez durou 2 meses, mas eu não sabia que era na trompa. E quando eu adoeci no sábado, eu passei 6 dias sofrendo, ia para o hospital, voltava. Eles medicavam, me tiravam da dor, porém o bebê tinha morrido dentro de mim. Eu sinto até hoje que era um menino. Deus é que sabe. E foram 6 dias com o bebê morto dentro de mim. E eu fiz cirurgia. Eu lembro que eu disse para o médico quando eu fui assim, acordando, aí eu disse, doutor, deixa eu ver. Ele disse, a senhora quer ver o quê? Agradeça a Deus a senhora não ter tido infecção, porque seu bebê estava morto. E sofri, passei para essa jovem a dor da perda. Eu senti durante um tempo a dor de ter perdido um filho. Não sei quem foi a pessoa, porque também ela não era obrigada a se identificar, né? Mas, assim, foi revelado, o Espírito Santo me inquietou. Se ele me inquietou, é porque é confirmação, né? É confirmação que realmente essa pessoa estava pensando em fazer isso. E eu fui entender o porquê que Deus quis que eu desse meu testemunho. Porque no início eu, Senhor, como é que eu vou testemunhar se eu não abortei? Mas era para ela sentir a dor da perda. Não como julgamento para ela, mas aquela vida que estava dentro dela. Porque naquele momento até então, eu me arrependi muito de ter feito a laqueadura. Eu lembro que a médica perguntou várias vezes, você tem certeza? Se um dia você separar, se um dia você separar ou ficar viúva, e você casar de novo e quiser ter um filho, você não vai poder. Aí eu disse, não, eu queria 3, a vontade de Deus só foi os 2, então eu vou ligar. Liguei. Aí, né, até então, nesse dia desse testemunho, não me lembro exatamente a data, mas eu ainda estava sentindo, né, o arrependimento de ter feito a ligação, e com o passar do tempo, Deus colocou no meu coração, e na nossa realidade de vida que a gente tem hoje, nesse mundo que estamos, com tanta violência, com tanta coisa, ter um filho hoje. Que mundo eu vou deixar? Meus filhos, né? Aí Deus me fez entender. E
É isso que eu queria passar para vocês. O foco é Cristo, o alvo é Cristo. Cada um nasce com um dom. Cada um nasce com um dom. O ser humano tem um livre-arbítrio, independente da religião. Você tem seu dom. A gente aqui escolhe aonde a gente vai usar, como a gente vai usar, se pro bem ou se é pro mal. Porque é o ponto de vista que eu tenho hoje, eu tô falando por mim. Eu sou responsável pelo que eu falo, eu não sou responsável pelo que o outro entende, né? Eu não sou responsável pelo que o outro entende, não. Assim como eu saí da igreja, né? No momento da igreja evangélica, por causa de uma pessoa, eu posso ter feito alguém sair também, né? Também posso. E pronto, é isso. Deus me abençoou, aquela pessoa que ficou no fundo do poço com as finanças, hoje em dia, para honra e glória do Senhor, não é porque eu mereça, mas é porque Ele é Deus e as promessas dEle se cumprem em nossas vidas. A pessoa que não tinha para comer, hoje o celeiro é cheio. A pessoa que pediu emprestado, hoje Deus abençoou e pode ajudar. Então, lembrei agora, ia ser curto, foi maior do que os outros. Lembrei agora, em dezembro, eu e minha filha e meu filho, João Pessoa, e eu acordei, olhei para minha filha, eu disse: filha, sabe qual é o maior medo de uma mãe? É morrer e deixar um filho. E nessa fala, depois dessa fala, já em casa, já aqui em Campina, refletindo, eu entendi que Deus me libertou completamente da depressão e daqueles pensamentos de outrora. A depressão em si é uma doença, pode ocorrer de ter uma recaída por qualquer problema, pode. Só que assim, eu cheguei no ponto de superação. Na última consulta, o médico me perguntou: tem alguma palavra que define todo esse processo que eu fiz, né? Quando eu me dei conta, eu no consultório. Eita, 20 anos que eu tô nessa caminhada. E hoje eu tô aqui parecendo, até uma paciente perguntou: você tá acompanhando alguém? Mas não. Eu tava ali como paciente também, só que em outra realidade. A primeira foi mais forte, a segunda foi menor, a terceira também foi um pouco mais forte. Mas aí hoje em dia, essa pessoa aqui, Simone, que teve por 3 vezes depressão, que teve por 3 vezes os pensamentos, mesmo na caminhada, mesmo na presença de Deus, agora final de ano. Aí Deus me fez ver que Ele me libertou verdadeiramente. Porque hoje, a pessoa que pensava em tirar, hoje tem medo de perder os filhos. E se eu tenho medo de perder meus filhos, eu tenho medo de morrer. Então, quem tem medo de morrer não vai querer tirar a vida. É sobre isso. Era para ser 3 vídeos, mas aí foi 4. Então, que Deus abençoe cada um. Como minha amiga Gorete diz, né? Porque às vezes a gente diz: você parece evangélica. Eu digo: eu sou uma serva de Deus. Eu sou cristã. Nós somos cristãos. Nós temos o mesmo Pai. E como Gorete disse: Simone, minha irmã amada, você é uma serva de Deus. Você é uma serva de Deus. Então, fico por aqui. Deus abençoe. Eu vou... Quando eu sentir no coração outros testemunhos, que não vai ser longo como esse, mas assim, quando eu sentir no coração, eu vou gravar. Né? Eu vou gravar. Não é para aparecer, não. É porque eu senti o desejo no meu coração de fazer esses vídeos.
principalmente com relação à minha experiência em cada religião. Pois graça e paz, a paz do Senhor, que Deus abençoe e que a Virgem Maria nos cubra de bênção e com seu manto sagrado.